Boa noite, hoje 21 de setembro de 2023, dia de Risk Off. Anotem essa expressão, Risk Off, nas bolsas do mundo inteiro. O que significa isso? Significa que os mercados, os investidores, eles buscam proteção no dia de hoje, então saem de riscos, de ativos de risco, né, que são as bolsas, as ações, e procuram proteção em dólar, por exemplo, tá? Ou em títulos americanos, como eu vou mostrar aqui para vocês. E isso provoca a negatividade das bolsas do mundo inteiro, praticamente, tá? Mas antes de irmos para o resumão, já de antemão, considerem se inscrever no canal para quem não é inscrito. E se vocês gostarem do meu conteúdo, já deixa aquele likezinho maroto que eu gosto e preciso de vocês. Mas vamos lá, minha gente, eu ir para o resumão para vocês. Bom, vamos lá. Bolsas na Ásia, vamos começar pela Ásia aqui. Tá tudo bem, meio? Nessa coluna aqui, dá para ver meu mouse? Agora dá. Bom, bolsas na Ásia fecham no negativo, refletindo a negatividade das bolsas americanas no dia de ontem por causa da decisão de política monetária dos Estados Unidos. Eu comentei com vocês ontem. Na medida em que você olha o relatório, o summary projection, né? Alguma coisa assim, lá dos Estados Unidos, você percebe que a maior parte dos dirigentes do Banco Central americano, eles adotaram uma postura muito mais cautelosa em relação aos dados, às expectativas dos indicadores e às expectativas de juros, inclusive, em relação à última reunião, em relação ao posicionamento deles mesmos na última reunião. Então, assim, eles acreditam numa taxa de desemprego menor que a inflacionária, eles acreditam na inflação maior que a inflacionária por si só, eles acreditam inclusive em mais uma alta de juros, né? Eles acreditam num PIB mais forte que é inflacionário, né? Eu comentei isso tudo com vocês ontem, a gente olhou o relatório juntos. E eles acreditam, então, em mais uma alta de juros ainda este ano, tá? Que o mercado ainda não tinha precificado até ontem. E eles acreditam também que os juros no ano que vem será mantido mais alto e por mais tempo do que a mesma reflexão da reunião de junho que eles tiveram lá. Certo? Bom, isso ontem acabou estressando os mercados, que fez com que os mercados dos Estados Unidos fechassem no negativo. A gente ainda devolveu parte da alta, mas conseguiu fechar no positivo ontem. Hoje já não temos mais essa sorte, tá? Só que essa negatividade, vamos lá, a Ásia estava fechada, então ela pega nessa madrugada essa negatividade. Então as bolsas por lá refletem a decisão de juros. Vejam, minha gente, a importância da decisão de juros da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Reprecifica, eu falei isso com vocês, na agenda econômica da semana, inclusive. Reprecifica os ativos do mundo inteiro. Foi exatamente o que aconteceu ontem e hoje o movimento continuou. Simplesmente assim. Tá? Então, bolsas da Ásia fecham no negativo, commodities em queda, porque, vamos lá, se eu tenho a maior potência mundial enxergando um aumento de juros por lá, que não estava nos preços, uma manutenção dos juros mais alto no ano de 2024, a fim de desacelerar a economia. Vale lembrar que o Jerome Powell ontem no seu discurso, ele deixa muito claro que ele quer ver a taxa de desemprego por lá subir, precisa subir. Os empregos lá, o mercado de trabalho lá precisa arrefecer para que a inflação chegue na meta de 2%. Então, se eles estão dispostos a subir ainda mais os juros, lembrando que 5% para os Estados Unidos é muita coisa, tá? Eles estão dispostos, inclusive, a correr riscos aí de catástrofes no meio deste processo. Por exemplo, quebra de bancos, de fundos. Esse ano a gente já teve quebra de bancos nos Estados Unidos. Acontece que o Banco Central americano salvou, né, a contaminação da crise. Eles salvaram muito rápido, inclusive. Lição aprendida da crise do subprime lá em 2008. Bom, mas eles estão dispostos a correr esse risco de crédito no mercado americano, o aumento do endividamento da dívida americana. Gente, um assunto que está no radar, e eu comentei com vocês isso já, é que a dívida americana, ela está tomando proporções muito, muito, muito grandes, e isso está entrando no radar dos investidores. Na medida em que o Banco Central aumenta os juros dos Estados Unidos, essa dívida fica mais cara. Se você assistiu minha série gratuita de mercado financeiro, aula 3, explica isso bem certinho para vocês. Se o Banco Central de um país sobe os juros daquele país, a dívida daquele país fica mais cara. Ok? E os Estados Unidos já estão com uma dívida gigante. Certo? Então, assim, o Banco Central americano, a fim de buscar a meta de 2% da inflação, tomou uma postura ontem mais hawkish, mais dura,
tá? De que está disposto a subir os juros mais uma vez se for necessário e mantê-lo alto por mais tempo para chegar à meta de inflação de 2% por lá. Isto reprecificou os ativos. E se eles estão dispostos a desaquecer a economia da maior potência mundial para este objetivo de controle de inflação, a demanda por commodity cai. Ou pelo menos a expectativa de demanda por commodities cai. Eu vou ter maior potência mundial com a economia desaquecida. A maior potência mundial. Então, commodities também refletem a movimentação da decisão de política monetária dos Estados Unidos, ok? Quando a gente vem para a Europa, dá para ver aqui no mouse, dá. Quando a gente vem aqui para a Europa, minha gente, a Europa eu comentei com vocês ontem, quando teve a decisão de política monetária dos Estados Unidos, as bolsas por lá estavam fechadas, e inclusive tinham fechado no positivo, tá? Então, na abertura das bolsas, elas precificam também essa movimentação americana. Olha a importância de acompanharmos a maior potência mundial. O que acontece lá, não opera o Brasil, logo não preciso acompanhar os Estados Unidos. Não é bem assim, a prova está aqui. Então, as bolsas europeias, elas fecham no negativo hoje também, pelo mesmo motivo que as da Ásia. Elas estavam fechadas na hora da decisão dos Estados Unidos. O mercado abriu aí os olhos para uma possível manutenção dos juros, não necessariamente um novo aumento. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu hoje de manhã. O Banco Central inglês, ele mantém a taxa de juros por lá em 5,25. Tá? O mercado esperava um aumento até 5,50, eles mantiveram em 5,25 e trazem aí em seu discurso a expectativa de que, de que eles seguirão vigilantes no controle da inflação lá, em buscar a meta, perseguir a meta de inflação por lá, mas que eles vão aguardar os efeitos cumulativos do aumento de juros por lá e que vem atrasados, né? A economia sente em atraso aí, há economistas que dizem que esse atraso pode ser de 6 a 8 meses, então que eles vão aguardar aí esses efeitos cumulativos atrasados, né? Na economia inglesa, com essa taxa de juros atual, tá? Bom, quando a gente olha aqui o DXY, tá? A gente vê que, de um modo geral, o dólar está positivo em quase todas as moedas, tá? Por lá. Mas se a gente olha aqui, eu queria destacar a moeda do Reino Unido. Ela destoa um pouco em relação aos seus pares do DXY. Por quê? Na medida em que o Reino Unido ele não sobe os juros por lá, ele não aumenta a atratividade de carry trade para o Reino Unido, é o mesmo raciocínio técnico daqui do Brasil, né? Se eu tenho um juros alto aqui, eu acabo atraindo capital para carry trade. Se eu corto os juros ou se eu não aumento os juros, não tem essa atratividade. E aí o que acontece? Acontece a desvalorização da moeda. E por isso que a moeda do Reino Unido hoje, especificamente, ela está destoando, né? Ela está mais positiva do que os seus pares no DXY, ok? Bom, saindo da Europa agora e vindo aqui para os Estados Unidos, minha gente, as bolsas por lá seguem o movimento de ontem, tá? Eu queria trazer para vocês aqui o destaque do VIX, tá? Eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre o VIX. O VIX, a grosso modo, tá? A grosso modo, o VIX precifica o risco. Quanto maior o risco, maior a volatilidade do VIX, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso explicando direitinho, deve estar lá na minha série de indicadores econômicos. Se você não entende sobre isso, vai lá assistir sobre o VIX que eu explico isso lá pra vocês, tá? Então o VIX sobe bastante no dia de hoje, porque hoje é um dia de cautela no mundo inteiro, nas bolsas do mundo inteiro, por causa dos Estados Unidos, tá? Então nós temos bolsas dos Estados Unidos negativas e o VIX precificando isso daí, ok? Hoje de manhã, minha gente, lá nos Estados Unidos, saiu pedidos iniciais de seguro-desemprego. E aí corroborou para azedar o mercado de vez. O mercado já está azedo desde ontem, né? E aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego dessa semana vieram abaixo do que o último dado e bem abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, tem menos gente entrando com pedido de seguro-desemprego lá. Bom,
se eu estou querendo aumentar a taxa de desemprego para controlar a inflação, que foi na fala do Powell de ontem, esse dado não é bem-vindo agora. Não da forma como veio, mais fraco, né? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, eles têm que vir mais fortes para trazer uma expectativa para o mercado de que o desemprego nos Estados Unidos está aumentando. Porque se eu tenho um aumento de desemprego, eu tenho menos gente com renda consumindo, isso é desinflacionário. Ok? Bom, então esse dado, assim, o mercado já estava azedo, esse dado empurrou o bêbado na ladeira e aí acabou deixando as bolsas por lá no negativo, de qualquer forma. Ok? Então hoje, minha gente, nós temos uma continuidade da movimentação de ontem. Deixa eu trazer um destaque aqui para vocês, que vocês vão ver muito isso em todos os lugares. Se vocês olharem aqui, tá dando para ver, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem os Treasuries de 2 e 10 anos dos Estados Unidos. Principalmente o de 10 anos, ó, tá subindo 3,5% no dia de hoje, tá? Isto também, bom, de um modo geral, quando o Treasury americano ele está alto como está aqui, ele precifica o câmbio no mundo inteiro, tá? E as bolsas também. Tanto o câmbio, os ativos, eles têm um poder de influência nos ativos do mundo inteiro muito grande, muito grande, muito grande. Principalmente para quem opera, é muito importante acompanhar esses ativos lá dos Estados Unidos, tá? De um modo geral, quando aqui está positivo, nós temos uma, como está hoje e ontem, nós temos uma reprecificação negativa para as bolsas e positiva para o dólar, ok? Bom, aqui no Brasil a gente hoje segue a movimentação mundial mesmo, porque, né, claramente não tinha como a gente ser diferente, tá? Mas antes de falar de hoje do Brasil, deixa eu falar da decisão de política monetária que nós tivemos aqui ontem à noite, tá? O Banco Central brasileiro corta os juros em 0,25 bips, então a gente agora está com uma taxa de juros Selic aqui em 12,75%, tá? Isso o mercado esperava. Bom, e em seu comunicado, ele deixa claro que ele não espera um corte mais agressivo de juros para as próximas reuniões. O mercado pode esperar aí cortes de 0,5 de novo, e não 0,75, como, inclusive, a nossa curva de juros precificava no dia de ontem, tá? Ele deixou bem claro isso. Além disso, também, ele traz de volta para o comunicado o risco fiscal do país. Eu queria ver até se eu leio para vocês aqui o trecho especificamente que ele fala sobre isso. Deixa eu botar para cá que dá reflexo. Aqui, ó. Ele escreve assim no comunicado, ó. Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação, as metas foram aprovadas, é o arcabouço fiscal. Só que o governo está pensando em assumir que não vai atingi-la, tá? Mesmo porque, minha gente, a expectativa é de que o governo não consiga atingir, por quê? As medidas de... O que acontece? Esse arcabouço fiscal, ele é baseado na arrecadação. O governo que está disposto a gastar muito, precisa arrecadar muito. Acontece que as medidas de arrecadação até agora implantadas pelo Ministério da Fazenda não têm surtido o efeito e atingido os patamares que o Ministério da Fazenda esperava, tá abaixo. Só que o gasto do governo tá alto. Então, assim, a conta não tá fechando, tá? A boca tá abrindo. E aí o governo está, inclusive, considerando, eu comentei isso com vocês anteontem, eu acho, né? Ontem, sei lá. O governo, inclusive, o relator da LDO de 2024 e tal, está considerando, inclusive, rever já essa meta aí do ano que vem de déficit fiscal zero. E isso tem trazido risco, adicionado um risco fiscal no país, que faz com que o ciclo de queda de juros seja mais lento do que o esperado, né? Então, vamos lá, eu estava lendo para vocês. Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas. Tipo, o governo, jovem, não muda a meta, porque você vai reprecificar a expectativa de inflação do mercado. Isso adiciona risco que muda aí o ciclo de queda de juros do país. Fernanda, não entendi nada do que você falou. Você vai fazer o seguinte, terminando esse vídeo aqui, você vai lá na minha série gratuita de mercado financeiro, buscar a aula 3. E este parágrafo aqui é a aula 3
desenhada no detalhe, explicada para você. Não perca esse conteúdo, ele tá muito rico. Vai lá e assiste a aula 3. Ok? Então, assim, vamos lá, voltando. O Banco Central Brasileiro corta os juros em 0,5, já era o esperado, legal. Ele retorna, porque no último comunicado ele tinha tirado o parágrafo falando sobre risco fiscal, porque o mercado tinha comprado a narrativa ali de que temos um arcabouço, o governo vai cumprir, tá tudo certo. Só que essa narrativa, ao longo desses últimos 45 dias, mudou completamente. Então, assim, ele volta com o parágrafo do risco fiscal, tá? Ele adiciona aí também que o fato da China, que é o nosso maior parceiro comercial, está desacelerando, não é que está desacelerando, os indicadores deles lá têm até melhorado um pouquinho, mas está aquém do que o mercado esperava, isso adiciona um risco de câmbio para os países emergentes, principalmente aqueles que são mais parceiros e mais dependentes da China, que é o caso do Brasil. O que ele quis dizer com isso? Olha, se a China não está crescendo, a gente fornece muita commodity para a China, tá? Se ela não está crescendo, ela não vai precisar dessa commodity. Se ela não vai precisar dessa commodity, bom, as empresas do Brasil que produzem essa commodity para ela, né, como é que fica? E aí o estrangeiro, por exemplo, que está olhando para isso, ele está falando assim, acho que não vale a pena investir agora no Brasil, né? Porque a China não vai precisar da commodity do Brasil, né? Então não tem por que eles produzirem um monte, gerar lucros e tal, e etc. Então para mim não faz sentido investir agora no Brasil, tá? E se esse raciocínio acontece, o que acontece? Se o estrangeiro não entra com capital para investir no Brasil, quando o estrangeiro ele entra com capital, minha gente, para investir no Brasil, ele precisa vender dólar e comprar real. O que acontece com o dólar? Cai. E quando o dólar cai, a pressão inflacionária referente ao câmbio melhora. Ok? Bom, na medida em que ele não vai investir agora no Brasil, porque o nosso maior parceiro comercial nem está tão aquecido assim, ele pode não colocar capital aqui ou simplesmente tirar o capital investido daqui. E para tirar, como funciona? Ele vende o real e compra o dólar. E aí isso faz o quê? Faz com que o dólar suba. E ao subir o dólar, é uma outra pressão inflacionária relacionada ao câmbio, tá? Então é isso que o Banco Central quis dizer no comunicado dele. Vamos lá, temos um risco fiscal. Aqui, li o parágrafo para vocês. Temos um risco de desaquecimento do nosso grande parceiro comercial, que é a China, que pode ser uma pressão do câmbio para cima, que é inflacionário. E temos um risco aí dos custos altos de energia. Afinal de contas, o petróleo não para de subir. Temos risco dos custos altos. Esses 3 principais riscos aqui são riscos inflacionários, que faz com que eu não fique motivado a cortar os juros de maneira mais agressiva, 0,75, não quero, por causa disso que eu expliquei para vocês, e vou manter ali no 0,5. O 0,5, minha gente, o corte de 0,5 ele já está no preço. Então hoje, a nossa bolsa, ela segue a movimentação mundial aí de reprecificação dos ativos. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui. Não faz sentido, não só aqui para o Brasil, como para o mundo, tá? Não faz sentido a maior potência mundial, o Banco Central da maior potência mundial, sinalizar que está disposto a subir juros por lá para controlar a inflação ou mantê-la alta por mais tempo e a gente aqui anunciar um corte mais agressivo. Por quê? Porque isso é pressão de dólar ainda maior. Porque o carry trade já está menos favorecido. Certo? Porque lá o juros está alto, aqui está caindo, então o carry trade está ficando menos favorecido. Aí eu ainda vou lá e falo que eu vou cortar de maneira mais agressiva ainda os juros aqui no Brasil, aí que eu estouro o nosso câmbio mesmo. Entenderam? Então, assim, se a movimentação do Banco Central americano for mais lenta, como eles anunciaram ontem em relação ao ciclo de queda de juros de lá, aqui no Brasil também não faz sentido a gente acelerar a nossa queda, tá? Bom, tá, a Bolsa Brasileira hoje, ela segue a movimentação mundial, risk off, tá? E fecha no negativo. O dólar, minha gente, o site já atualizou aqui, então as cotações estão zerando e etc. Mas se vocês voltarem um pouco o vídeo, o dólar nos emergentes, todos, fecharam o dia de hoje bem positivo. A cerejinha do bolo para o Brasil aqui, que hoje saíram dados de arrecadação. É um indicador econômico que é divulgado, né? E assim, por mais que tenha vindo um pouquinho melhor do que o esperado, se a gente coloca o IPCA na conta e etc, né, pondera pela inflação, a gente vê que a arrecadação do governo está muito aquém do que era esperado. Então isso ainda corrobora com essa preocupação fiscal que foi trazida ontem no comunicado do Banco Central Brasileiro, esse indicador econômico que foi divulgado hoje, tá? Então, mas de qualquer forma a gente segue a movimentação de risk off mundial aqui no Brasil também, tá? E o corte de 0,50, minha gente, já tá na conta.
Já está na conta, já era dado. Ok? E o comunicado do Banco Central mais hawkish, que isso que eu comentei com vocês aqui, trouxe uma percepção mais hawkish do comunicado do Brasil, corrobora com a negatividade das bolsas, tá? Apesar de que, assim, hoje a grande movimentação, né, a grande amplitude de movimentação hoje está muito mais correlacionada à movimentação mundial, ok? Mas é importante porque, assim, tiveram algumas pessoas que falaram assim, Fernanda, mas se o ciclo cortou os juros, então é bolsa pra cima, minha gente. Se fosse fácil, eu botava um robô pra fazer a operação, né? A gente tem que analisar de maneira macro a situação do mundo, a situação do país e o que já está no preço. O mercado antecipa tudo. Antecipa tudo, isso já estava no preço. Bom, dito isto, então tivemos bolsas no negativo hoje no mundo inteiro, dólar positivo hoje em praticamente no mundo inteiro, por causa do drive da semana que eu tinha comentado com vocês na agenda. Olha aí a importância de se preparar para a semana. Certo? Amanhã, minha gente, nós temos decisão de política monetária no Japão. No Japão. Atenção, atenção, porque a depender do comunicado, pode impactar e reprecificar o câmbio do mundo inteiro, não só de lá. Certo? Se vier um comunicado já conforme o esperado, tá tudo bem. Se eles já anunciarem aí possíveis aumentos de juros para as próximas reuniões, trazerem esse tema à tona aí, né, falarem mais sobre isso, pode haver um impacto no câmbio. Então, você opera dólar, você tem que acompanhar isso aí. A decisão de juros por lá, se eu não me engano, é 11h30 da noite. Aí, se você não tiver acordado nessa hora, você vê amanhã cedo. Ok? Bom, é isso. Espero que eu tenha entendido as movimentações. Não esqueçam do likezinho pra mim aqui. E até o vídeo de amanhã. Beijo!